confusão e entendimento. Parte 2. O quinto andar da grande tumba de Nazarick era uma região extremamente fria que foi modelada a partir de uma geleira. Um iceberg branco azulado estava no meio de uma extensão infinita de terra branca, como uma lápide. Parecia brilhar de dentro e confundir os sentidos. A neve caía do céu pesado e nublado acima, açoitada em uma dança louca pelo vento gelado que carregava vapores congelados em suas rajadas. À distância, havia uma floresta congelada coberta de neve, que parecia gigantes vestidos com mantos do mais puro branco. O vento de gelar os ossos agitou as roupas de Ainz, que tremulavam com o vento. Albedo estava ao lado dele, e enquanto ele observava a maneira como ela estava vestida, Ainz perguntou: "Você não está com frio? Se precisar, você pode colocar sua armadura. Ainda devemos ter tempo para isso." Ainz era completamente imune a todas as formas de ataques de elemento frio. Ele não seria resfriado ou congelado, independentemente de quão baixa a temperatura caísse. No entanto, Albedo era um assunto diferente. Se ela estivesse em sua panóplia de batalha completa, meras rajadas de frio como esta não a machucariam, mas ela estava usando um vestido branco. Ele havia perguntado a ela sobre isso antes de se teletransportar, mas ele ficou com a sensação de que ela estava apenas tentando ser corajosa. No entanto, Albedo simplesmente sorriu gentilmente em resposta às preocupações de Ainz. "Obrigada por sua preocupação, Ainz-sama, mas não é necessário. Mero frio como este não é um problema." Ainz acenou com a cabeça e respondeu: "Entendo. Normalmente, haveria um efeito ambiental aqui que aplicava dano pelo frio e tornava o movimento lento. No entanto, operá-lo exigia dinheiro, por isso havia sido deixado desativado." Talvez ela simplesmente tivesse tido sorte por eles terem tomado essa decisão logo no início. Ou era porque Albedo tinha algum tipo de item ou habilidade mágica que negava o dano por frio. Na verdade, os NPCs foram equipados pelos membros da guilda que os projetaram. Havia apenas alguns deles que Ainz poderia dizer com segurança que entendia perfeitamente, além do ator de Pandora. Dito isso, ele examinou todos os seus dados depois de vir para este novo mundo. Perguntas encheram a mente de Ainz enquanto ele olhava para a majestosa mansão de 2 andares diante dele. Este edifício parecia estranhamente deslocado nesta terra congelada. Era como uma casa de um livro de histórias e parecia estar rodeada por uma atmosfera de conto de fadas. No entanto, sua superfície estava coberta por uma camada de gelo, dando-lhe uma aura desconfortavelmente fria. Na verdade, o nome deste prédio estava tão longe de ser um conto de fadas quanto se poderia imaginar. Seu nome era Prisão Congelada. Todos os inimigos de Nazarick foram presos aqui. Vamos. Com essas palavras simples, Ainz abriu o portão principal congelado. Embora estivesse coberto por uma espessa camada de gelo, o portão ainda se abria facilmente, como se estivesse dando as boas-vindas a um visitante. Uma onda de ar frio caiu sobre eles no instante em que o portão se abriu. Isso acontecia porque o interior da prisão era mais frio do que os arredores gelados do lado de fora. Foi só depois que o vento frio a varreu que Albedo começou a tremer. Quando Ainz viu isso, ele alcançou a dimensão do bolso e retirou uma capa carmesim, cuja bainha era decorada com padrões semelhantes a chamas. "Vista isso, Albedo. Não é altamente encantado, mas deve ser o suficiente para afastar o frio. Pensar que você me daria um presente desses. Meus mais profundos agradecimentos. Devo guardá-lo por toda a minha vida." Ainz não disse que daria a ela, mas depois de ver o sorriso radiante de Albedo, Ainz não conseguiu reunir quaisquer palavras, mas em vez disso olhou para o outro lado do portão aberto. Uma passagem silenciosa e escura se estendia por dentro. Certo, os membros sobreviventes das escrituras da luz solar deveriam estar aqui. Sim. O neuronista deve observá-los de perto. "Ah, que calor, parece que você está me abraçando, Ainz-sama. Cucucu. Realmente agora? Isso é maravilhoso. Duvido que ser abraçado por braços sem pele e sem carne como os meus seria quente, mas é claro que Ainz não disse isso. No mínimo, ele sabia que não seria apropriado no momento presente. Enquanto Albedo se contorcia e girava na capa, envolvendo-a com tanta força que ela quase desapareceu em suas dobras, Ainz avançou. "O que você está fazendo? Nosso tempo está acabando." Sim.
A habilidade passiva de Ainz BL1 Dead Blessing permitiu que ele sentisse todos os mortos-vivos espreitando dentro do complexo. Já que era irritante, Ainz desativou a habilidade para ignorar a presença dos mortos-vivos enquanto ele caminhava pela passagem congelante e branco-azulada. Pessoas sem contramedidas contra a deficiência de movimento podem acabar tropeçando e caindo no corredor completamente congelado. Ainz-sama, devo chamar o neuronista? É impensável que ela não viesse na frente, forçando assim o Supremo Overlord de Nazarick a avançar sozinho. Está bem. Embora não seja uma coisa ruim, ela fala demais. Há um assunto que precisamos resolver o mais rápido possível e eu gostaria de evitar perda de tempo. Entendido. Então, depois que tudo isso acabar, vou dar uma aula para a neuronista e alertá-la para não balbuciar muito. Não há necessidade disso. Não me desagrada. Mas. Ain sorriu amargamente enquanto observava Albedo franzir as sobrancelhas de seu lugar ao lado dele. Como seu mestre, ele apreciava o fato de que ela estava pensando nele, mas se ela fizesse isso, seus subordinados não ousariam reclamar no futuro. Está bem. Amo todos vocês, independentemente de seus méritos ou defeitos, porque todos vocês foram feitos por meus amigos do passado. A culpa é minha por estar infeliz com pessoas tão meticulosamente criadas. Na verdade, se Chaltear os traíra porque sua história de fundo fora projetada dessa forma, ele tinha que perdoá-la por isso. Isso porque ela estava simplesmente obedecendo à vontade de seu criador, Peroroncino. No entanto, ele não parecia o tipo que plantaria sementes ruins na guilda. Tudo isso confundiu Ainz, porque Peroroncino era um homem que gostava de brincar e não gostava de arruinar relacionamentos entre seus amigos. Se for esse o caso, então deveria ser um motivo externo, não? A forma como o texto foi exibido representa que ela foi controlada mentalmente. Embora não possa descartar o fato de que pode ter sido uma parte de suas configurações que eu não tinha conhecimento, ou uma mudança em suas configurações que aconteceu depois de chegar a este mundo. Além disso, não memorizei os perfis de personalidade de todos os NPCs, e suas personalidades parecem bastante semelhantes às de seus criadores. Acho que ninguém poderia programá-los sem personalidades, então pode ser por isso. Se for esse o caso, Chaltear. Será que ela tinha algo como uma bomba relógio embutida em suas configurações? Seu criador gostava de HGMs, então talvez ele programou algum tipo de evento nela que precisava ser resolvido com um passo a passo. Isso parece bastante provável. Ain suspirou fracamente e então ele finalmente percebeu a estranheza no comportamento da mulher ao lado dele. Ela estava olhando para frente e caminhando, mas ao contrário de agora, ela não estava acompanhando seus passos. E enquanto seus olhos estavam voltados para a frente, eles não estavam focados em nenhum lugar em particular. Ainz ouviu Albedo murmurando algo, e ele se esforçou para ouvir. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ela estava repetindo essas palavras uma e outra vez, como um disco quebrado. Oi, Albedo. Eu disse que amava todos vocês. Isso se refere a todos, certo? Albedo virou a cabeça para ele de uma maneira estranha. Mas isso significa que você me ama também, certo? Bem, sim. Kufu. Albedo apertou as pernas e pulou de uma maneira adorável, o movimento a enviando para o teto. Esse era o caso quando alguém possuía habilidades atléticas sobre-humanas. Ping! Ou melhor, foi um bom. Um estrondo surpreendente veio do teto, tão grande foi a força do impacto. Ao ouvirem o que parecia ser uma bomba explodindo, os corpos translúcidos de vários monstros incorpóreos se projetaram do teto. Estes eram os mortos-vivos que estavam escondidos na prisão, que a habilidade de Ainz havia detectado. Vocês podem voltar, não é nada especial. Ainz olhou para Albedo diante dele, tão feliz que ela estava cantarolando para si mesma. Embora ela tivesse batido no teto, suas habilidades raciais incluíam uma certa medida de redução de danos, então não doeu em nada. Os vários mortos-vivos se curvaram reverentemente antes de desaparecer, voltando para onde estavam prontos para encontrar qualquer intruso. Albedo, estamos quase no quarto da sua irmã mais velha. Você está pronta? A expressão volúvel e alegre de Albedo ficou séria em um instante. Entendido. Então, vou recuperar a boneca. Me dê isto.
Albedo estendeu a mão em direção à parede, e uma mão branca pálida estendeu-se de volta, depositando uma boneca em sua mão. Era uma boneca, que tinha quase o mesmo tamanho de um bebê de verdade. Ainz aceitou a boneca e examinou-a sem desviar os olhos. Que revoltante! A boneca era uma caricatura de um bebê humano, suas feições distorcidas pareciam uma boneca cupido. Seus olhos grandes e redondos eram particularmente nojentos. Ainz franziu as sobrancelhas inexistentes e dirigiu seu olhar para o final do corredor. Havia um grande afresco ali, pintado em uma parede que continha uma porta. Ele viu uma mãe e seu bebê. Era uma pintura de uma mãe embalando suavemente seu filho. Se isso fosse tudo, teria sido uma bela pintura. No entanto, a passagem do tempo havia se desgastado na pintura, transformando-a em uma visão horrível. Em particular, não se podia mais ver a forma do próprio bebê. Tudo o que restou foi algo que parecia um cadáver. Ainz empurrou a porta, que se abriu sem nenhum som ou resistência, e ele foi saudado pelo som de bebês chorando. Não era apenas o som de uma ou duas vozes. Nem foi o resultado de um eco. Dezenas, centenas de vozes chorando se fundiram em uma e alcançaram os ouvidos de Ainz. No entanto, ele não podia ver nenhum bebê na sala. Ainda assim, embora ele não pudesse vê-los, eles estavam definitivamente lá. Nesta sala vazia, sem móveis, havia um berço, e uma mulher gentilmente o balançou. Embora Ainz tenha entrado na sala, a mulher com as roupas pretas de luto permaneceu em silêncio, preocupando-se apenas com o berço que estava embalando. Seu rosto não podia ser visto porque seus longos cabelos negros o cobriam completamente. Normalmente, se um NPC visse um ser supremo, Ainz, e não desse atenção a ele, Albedo o repreendia em voz alta. No entanto, ela permaneceu em silêncio. Ainz sabia o motivo disso, porque a postura cautelosa de Albedo dizia tudo a ele. Já era hora de começar, não? Deveria ser. Por favor, seja cuidadoso. Como se fosse uma deixa, os movimentos da mulher congelaram. Então, ela colocou as mãos no berço e gentilmente retirou o bebê de dentro. Não, aquele não era um bebê de verdade, mas uma boneca. Está errado, está errado, está errado, está errado. Ela o sacudiu com força e o jogou de lado com todas as suas forças. A boneca se despedaçou ao atingir a parede. Meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê. Um som de dentes rangendo veio da mulher, e com isso, os ruídos de choro do chão e do teto ficaram mais altos. Logo, a fonte do som se revelou, e pedaços de carne que se assemelhavam a bebês translúcidos surgiram. E pensar que Tabula Smaragdina-san colocou tantos monstros aqui. Quanto dinheiro ele gastou nisso? Essas massas de carne se contorcendo, que se assemelhavam a bebês, estavam perto do nível 20 e eram chamadas de bebês carniceiros. Em jogos como Yggdrasil, pode-se colocar monstros pop em masmorras pagando a moeda apropriada do jogo ou do mundo real. No entanto, eles não voltariam à vida após serem destruídos, então eram mais um luxo para os jogadores. Aqueles jogadores que não se concentraram em RPGs não colocariam tais monstros. O fato de ele ter colocado tantos bebês carniceiros aqui, apesar de seus níveis baixos, era uma prova da natureza meticulosa de Tabula Smaragdina. Assim que Ainz estava começando a ficar impressionada, a mulher pegou uma grande tesoura de algum lugar e a agarrou com força. Um olhar aguçado olhou para fora de seu cabelo despenteado, direcionado a Ainz e Albedo. Você, pegou, meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê. Ela é mesmo sua irmã. A semelhança é muito forte. É, realmente. A mulher pareceu interpretar a conversa preguiçosa como uma espécie de provocação e começou a correr, sua intenção de matar a levando tão rápido quanto o vento. A mulher com roupas pretas de luto deu passos anormalmente grandes enquanto atacava, fechando a distância para eles em apenas alguns passos. A mulher esfaqueou Ainz com força com sua tesoura. Seu filho está aqui. E quando Ainz apresentou a boneca para a mulher, seus movimentos congelaram imediatamente, como se alguém tivesse pressionado o botão de parada nela. Ela guardou a tesoura e lentamente aceitou a boneca. Oh! Ela embalou seu filho amado com infinita compaixão, como se nunca fosse deixá-lo ir. Então, ela cuidadosamente colocou o bebê de volta no berço, antes de virar o rosto, coberto como estava por seus longos cabelos, para Ainz e Albedo. Momonga-sama, e minha adorável irmãzinha.
Eu acredito que você tem estado bem. Já faz um tempo, Nigredo. Você parece. Sim, estou feliz que você não mudou. A razão pela qual Ains conseguiu lidar com essa cadeia de eventos com calma foi porque ele havia testemunhado essa loucura antes, no jogo. Naquela época, eu estava com tanto medo que gritei. Seu companheiro de guilda disse que ele havia feito um novo NPC e pediu aos outros membros da guilda que viessem vê-lo com ele. No final, todos gritaram juntos e lançaram todo o seu poder sobre Nigredo. Parecia bastante nostálgico agora, quando ele olhou para trás. Nei-san, já faz um tempo. Na verdade, essa Nigredo era a irmã mais velha de Albedo. Em outras palavras, ela era um NPC criado pela jogadora Tabula Smaragdina. Se alguém dissesse que Albedo era a encarnação de seu amor por Gapmoy, Nigredo seria o personagem que representaria o amor de Tabula Smaragdina por filmes de terror. Embora ele não fosse uma pessoa má em nenhum sentido, ele era claramente um personagem e tanto. Em circunstâncias normais, ele era um homem racional, mas quanto mais se metia em algo, mais começava a revelar sua verdadeira natureza. Ao se lembrar daquele membro da guilda do passado, Nigredo afastou os longos cabelos que cobriam seu rosto, revelando seu verdadeiro rosto. Talvez ela tenha sentido que cobrir o rosto estava sendo desrespeitoso com Ains, mas por outro lado, ele teria preferido que ela continuasse normalmente. Seu rosto verdadeiro era assustador, para dizer o mínimo. Não tinha pele, apenas músculos expostos. Sua boca não tinha lábios, mas continha uma bela dentição. Seus olhos brilhavam intensamente na ausência de pálpebras. Um observador poderia considerá-la bonita se olhasse apenas para seus olhos ou dentes, mas, como um todo, seu rosto inspirava nada além de repulsa. Aquele rosto assustadoramente feio das profundezas de um filme de terror se contorceu. Era difícil dizer por causa da falta de pele, mas ela ainda tinha tecido muscular em seu rosto, ao contrário de Ains, então alguém poderia eventualmente supor que ela deveria estar sorrindo. Então, Momonga-sama, como posso? Ah, minhas desculpas. Você não estava na sala do trono, então não sabia, mas meu nome não é mais Momonga. Agora sou Ains ou Algon. Por favor, chame-me de Ains de agora em diante. Houve um suspiro de surpresa, e então Nigredo ergueu lentamente a cabeça. Eu entendo, Ain-sama. Então, Nigredo, vim aqui para pedir sua ajuda. Posso usar suas habilidades? Minhas habilidades? Está vivo? Ou não vivendo? Provavelmente conta como vivo. Provavelmente deveria estar vivo. Vou ser franco com você. O alvo é Chaltear Bloodfallen. A guardiã de andar? Perdoe minha grosseria. Se for o seu pedido, então irei cumpri-lo imediatamente, Ain-sama. Embora sua voz parecesse duvidosa, Nigredo imediatamente atendeu ao pedido. Por favor, Nei-san. Em resposta ao pedido de Albedo, Nigredo ergueu o polegar de brincadeira antes de lançar uma variedade de feitiços. Havia uma grande variedade deles, e Ains pensou que ele tinha ouvido a maioria deles não muito antes. Eram os feitiços que ele havia demonstrado a Narberal na noite anterior. Nigredo era um lançador de magia, e ela era um dos NPCs de nível mais alto em Nazarick. Embora ninguém pudesse dizer olhando para ela, ela fora projetada para se especializar em adivinhação e coleta de informações. Foi por isso que Ains veio aqui para pedir ajuda com a localização de Chaltear. Logo, como convinha a uma pessoa com suas habilidades, Nigredo anunciou rapidamente os resultados. Encontrei-a. Coloque-o em um cristal monitor. Ela lançou outro feitiço, e um monitor de cristal apareceu, exibindo algo que parecia uma vasta extensão de floresta. Alguém com armadura estava parado entre as árvores. Ains a elogiou. Surpreendente. Você discerniu a localização do alvo com extrema precisão. Eu não esperaria nada menos de um lançador de magia especializado. Conforme a imagem no monitor ficou mais clara, o elogio desapareceu. A pessoa retratada lá estava vestida com uma armadura de placa inteira vermelha que parecia estar encharcada de sangue. Ele usava um capacete em forma de cisne que deixava apenas o rosto exposto. Plumas de penas de aves brotavam de cada lado do capacete, enquanto o peito e os ombros da armadura tinham o formato de asas. A armadura de saia carmesim cobria a parte inferior do corpo. Ele segurava uma lança enorme e de aparência estranha em uma das mãos, parecida com uma pipeta que alguém poderia usar em uma aula de ciências.
Este foi Shaltear Bloodfallen. Ela possuía níveis em Valkyria, uma classe de conjurador de magia divina especializada em poder de luta, e ela estava totalmente pronta para a batalha. O Split Lance. Esse é o item de aula divino que Peroroncino Sama deu Shaltear. Albedo exclamou ao ver a arma de Shaltear. Ainz tinha itens de classe divina suficientes para equipá-los em todos os espaços de seu corpo. No entanto, isso não significa que fossem fáceis de encontrar. Os itens mágicos de Yggdrasil foram feitos incorporando cristais de dados em itens, mas nem todos os cristais de dados derrubados por monstros eram iguais. Se alguém quisesse fazer um item de classe divino, precisaria de vários cristais de dados que foram classificados como gotas muito raras. Além disso, seria necessário fazer o recipiente para esses cristais de dados, uma espada, por exemplo, com metais extremamente raros e similares. Como resultado, era bastante comum para jogadores de nível 100 não possuírem um único item de classe divino. Mesmo os membros da Ainz ou Algon, uma guilda que se classificou entre as 10 melhores no jogo, não podiam equipar seus NPCs com nada além de itens de classe divinos. No máximo, eles poderiam dar-lhes apenas um ou dois desses artigos. A Split Lance que Shaltear Bloodfallen possuía era um desses itens. Seu nome parecia bobo, mas seu poder era extremamente insidioso. Quando embutidos em uma arma, alguns cristais de dados permitiam que seu usuário absorvesse uma certa porcentagem do dano causado e o usasse para reabastecer sua saúde. O Split Lance era especializado nisso. Vamos sair agora. Por favor, espere. Como Shaltear já está totalmente equipado, é possível que as hostilidades comecem imediatamente, por isso precisamos selecionar vários guardas para defender sua pessoa. Não temos tempo para isso. Se as negociações fracassarem, vamos recuar imediatamente. Perdoe a perturbação, Ainz Sama. Uma voz feminina ecoou em sua mente. Pertencia a Narberal, que tinha ficado em Irrantel. A raiva queimou em Ainz com esta interrupção prematura. O que é, Narberal? Eu estou ocupado, ele queria dizer, mas Ainz se interrompeu no meio do caminho. Isso porque ele se lembrou de como havia interrompido a mensagem de Entoma na noite anterior. Na época, ele sentiu que não poderia ser evitado, mas talvez se ele tivesse agido imediatamente, a situação atual poderia ser diferente. Isso porque ele poderia ter passado a tarefa de salvar Nfirea para Narberal. Este leve sentimento de arrependimento permitiu que Ainz recuperasse sua calma. Os NPCs trataram Ainz como seu supremo overlord. Mesmo se ele tomasse a decisão errada, eles ainda tratariam as palavras de Ainz como sua prioridade. Por causa disso, Ainz teve que manter a calma, agir com cuidado e evitar cometer erros. Isso é pedir muito a uma pessoa comum como eu. Enquanto ele interiormente ria de seu próprio julgamento falho, Ainz sorriu amargamente ao concluir que era provavelmente impossível para ele. Então, ele sentiu a atitude subserviente de Narberal através da mensagem, esperando pelas instruções de seu mestre, e seu corpo tremia como se ele tivesse sido atingido por um raio. O que eu estou pensando? Eu sou Ainz ou Algon, o governante de Nazarick, o homem que assumiu o nome de todos os outros. Na verdade, não sou Suzuki Satoru. Impossível? Não, agora que assumi esse nome, tenho que transformar o impossível em possível. Não, está bem. O que é isso? Deve ser importante para você entrar em contato comigo, certo? Sim. Alguém da guilda de aventureiros está procurando por você, Ainz Sama. Se for sobre a noite passada, diga a eles para esperarem. Não, isso não está certo. Deve haver algo mais, estou correto? Sim. Você é tão perceptivo como sempre, Ainz Sama. Narberal não estava sendo clara, então Ainz deixou seu silêncio mostrar sua confusão. Logo, ela parecia ter percebido isso e falou novamente. Na verdade, há outro problema além desse. Isso se refere a um certo vampiro. O que? Um vampiro, você disse? Ainz se virou para olhar para Shaltear, cuja imagem estava bem posicionada no monitor. Eles mencionaram algo sobre aquele vampiro? Tipo, cabelo prateado, ou armadura carmesim, ou algo assim? Infelizmente, eles não o fizeram. A pessoa que eles enviaram para você era pouco mais do que um corredor. Eles disseram que explicariam na guilda e esperavam que você se apressasse o mais rápido possível, Ainz Sama. Ouvi dizer que várias equipes de aventureiros já chegaram lá.
O mensageiro da guilda está por perto. O que devo dizer a ele? Ainz fechou os olhos. Claro, ele não tinha olhos, então isso simplesmente significava que as luzes em suas órbitas desapareceram. O que você acha da mensagem de Narberal, Albedo? Depois de terminar sua explicação, Albedo baixou os olhos por alguns momentos e, em seguida, olhou para Ainz. Como não temos informações, haverá méritos e deméritos para qualquer uma das alternativas. Portanto, você deve selecionar de acordo com sua preferência pessoal, Ainz-sama. Se dependesse de mim, eu ignoraria esses humanos. Depois de agradecer a Albedo, Ainz caiu em um pensamento profundo. Ele considerou o pior que poderia acontecer se ele priorizasse Chaltear. Ele então considerou como a situação de Chaltear mudaria se ele colocasse o clã em primeiro lugar. Enquanto pensava nas desvantagens de ambos, ele começou a sentir que qualquer uma das opções levaria ao desastre. Se seus amigos estivessem com ele, ele provavelmente poderia usar a maioria dos votos para tomar uma decisão. Mas seus amigos não estavam com ele. Como o homem que assumiu o comando da grande tumba subterrânea de Nazarick, como o homem que adotou esse nome poderoso para si mesmo, ele mesmo teve que fazer essa escolha. Após um breve período de hesitação, Ainz chegou a uma conclusão. Albedo, mande alguém para ficar de olho em Chaltear. Irei visitar a guilda em Irrantel. Depois que o assunto for concluído, leve-me ao Chaltear. Entendido. Você também ouviu isso, não ouviu, Narberal? Entendido. Então, informarei ao mensageiro que você estará a caminho. Ah, sim, diga isso a ele. Então, Albedo, me perdoe, mas irei para o clã agora. Compreendo. Mandarei vários vassalos, de acordo com suas instruções. Por favor, faça. Além disso, vou entregar o anel para Yuri. Pegue isso dela depois. Na verdade, havia algo que ele queria entregar ao bibliotecário-chefe, mas Ainz sentiu que ele não tinha mais esse tempo, então ele se teletransportou com o poder do anel. Agora que apenas as duas irmãs ficaram na sala, o clima na sala melhorou. Como se esperasse por esta oportunidade, Nigredo voltou-se para Albedo, um olhar curioso em seus olhos. O que está errado? Aconteceu alguma coisa com Chaltear? O Moon, parece que ela se rebelou contra nós. Inacreditável. Como pode ser? É mesmo verdade? Acho difícil acreditar, mas parece ser o caso. Então ela deve ser eliminada sem demora. Mas, parece que não é isso que a Ainz-sama deseja fazer. De fato. Por causa da misericórdia sem limites de Ainz-sama. Não, ele provavelmente pensa que matá-la sem perceber porque ela se voltou contra nós seria um grande erro. Tenho certeza de que é isso que a Ainz-sama tem em mente. Nigredo meditou, em um tom que parecia algo entre aceitação e negação. Compreendo. Antes de enviar os vassalos para ficar de olho em Chaltear, continuarei minha vigilância mágica daqui. Estou grata por isso, Nei-san. Pensando que a conversa havia acabado, Albedo estava prestes a liberar o poder de seu anel quando sentiu que sua irmã mais velha ainda tinha algo a dizer. Quando Nigredo estava em um estado de espírito racional, ela era o tipo de pessoa que falava francamente, então só havia um motivo para a irmã mais velha de Albedo hesitar assim. Embora ela não quisesse perguntar sobre isso, quando ela considerou que poderia não ser sobre o assunto anterior, ela teve que perguntar, embora contra a vontade. Qual é o problema, Nei-san? Já que não tenho permissão para deixar esta prisão congelada, não tenho certeza sobre a situação lá fora. Spinel ainda está bem? Como eu pensava. Albedo se arrependeu de perguntar por que pensava nisso, mas com uma voz serena, ela respondeu. Nei-san, você a chama assim. Eu odeio aquela garota. Mesmo se fôssemos todos personagens feitos por Tabula Smaragdina-sama. Não, Spinel foi feita de uma maneira completamente diferente da nossa. Ela não é o tipo de pessoa com quem as pessoas poderiam abrir o coração. Esse não é o caso, Nei-san. Ela é adorável. Tudo o que posso pensar é que você foi enganado por ela. Spinel certamente trará um grande desastre para Nazarick algum dia. Vou apostar nisso. Nunca vamos concordar nesse ponto. Eu acredito que aquela garota não vai causar nenhum problema. Realmente agora? Bem, se a supervisora dos guardiões se sente assim, então não há mais nada para eu dizer. No entanto, espero que você leve minhas preocupações em consideração, em sua função como supervisora. Compreendo. Vou levar suas palavras a sério, Nei-san.
Resistindo à vontade de suspirar, Albedo se teletransportou para outro lugar. No entanto, o assunto do qual ela poderia ter rido geralmente agora ficava preso em seu coração como um espinho. Ela sentia que todos os criados pelos seres supremos eram totalmente leais a eles. No entanto, Chaltear ainda se rebelou contra eles. Se fosse esse o caso, qualquer outro poderia ser o próximo. Por tudo que ela sabia, sua irmã mais nova também poderia trair. Ela não conseguia apagar totalmente esses pensamentos. No entanto, para Albedo, isso não era necessariamente uma coisa ruim. Albedo tinha um olhar perplexo e confuso em seu rosto quando ela alcançou seu destino. Ain-sama, meu amado, eu sou seu cachorro leal, seu escravo. Ela declarou seus sentimentos a um homem que não estava lá. Mesmo se todo o Nazarick se voltar contra você, eu sempre estarei ao seu lado.